Olá, amigos! Muito bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar sobre Adolf Hitler e estamos esperando o pessoal chegar aqui. Isso, muito bacana! Olá, muito bem-vindos! Hoje uma live mega especial, uma live que vai tratar sobre um ditador. Ai, quem tá chegando aí? Aletur Turismo, quem mais? Luciana Oliveira, muito bem-vinda, Luciana, muito bom. Hoje a nossa live bônus, porque nós já fizemos as 8 lives e a gente vai lembrar das lives que nós fizemos. Começamos com o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, depois falamos sobre o Jango, João Goulart, com o neto do João Goulart, o Christopher, que também foi muito bacana, né? Trouxe assim fatos relevantes para nós. Depois nós falamos, vocês podem me ajudar aí, quem estava comigo o tempo todo, o Franklin Xavier, ele teve o tempo todo, me ajuda nas lives, manda material, e a gente pode lembrar juntos aqui quais as lives que nós já fizemos, e o Franklin que está chegando aqui agora pode lembrar, né, Franklin? Tivemos também a live com o Nelson Mandela, que o Luiz Marinho fez com a gente, muito bonita a live. Tivemos live, quem mais me lembra aí? Tivemos live semana passada sobre Getúlio Vargas e falamos sobre o quanto que ele era uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tinha maior equilíbrio emocional, tanto é que eu costumo dizer que ele não foi nenhum herói, muito pelo contrário, ele foi um anti-herói, porque ele se suicidou e fez com que a história dele ficasse completamente defasada. Tivemos uma das coisas que a gente comentou foi que isso também deflagrou a morte do seu filho em 1997, o Maneco, e depois a morte do Getulinho em 2017, justamente por conta da depressão que nós acreditamos que tenha feito parte da família. Quem mais está entrando aí? Sônia Rosseto, é Solange. Solange, minha prima, seja muito bem-vinda. Bacana que você está aqui. A gente está dizendo que nós estamos hoje terminando a nossa última live da série de lives sobre presidentes e pessoas ilustres e pessoas também que destruíram o mundo, como é o que nós vamos contar agora. Agora entrou a Solange Rosseto, era a Sônia. Você sabe que quando eu comecei a estudar sobre os presidentes da República, falamos também sobre Obama, tantos presidentes que a gente falou, foram assim, presidentes fantásticos. E quando eu comecei a falar sobre os presidentes, eu comecei a perceber o tanto que era interessante a gente saber sobre história. Porque se nós não entendermos a nossa história, nós não criaremos o nosso futuro e não vamos mudar o nosso presente. E é por isso que é importante de falar sobre um ditador como Adolf Hitler, porque muitas armadilhas podem acontecer. Os alemães acreditaram naquele ditador. Foram pessoas que foram ludibriadas por um bom orador. Uma pessoa que tinha um discurso muito forte. E é por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu estive na Europa há pouco tempo e o que aconteceu, o que eu vi lá foi realmente um marco. Porque muitas pessoas acreditam que o que aconteceu, o Holocausto, tudo essa desgraça que Hitler fez na humanidade, é como se tivesse fora do nosso país e fora dos outros mundos, quando na verdade afetou a cada um de nós. E tudo ficou muito diferente depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente saiba também o que ocasionou. Quando eu fui para a Alemanha, eu fui visitar a casa de Anne Frank, e a gente pôde ver exatamente o que eles puderam viver lá. Então, tá lá naquele local onde ela viveu, num cubículo, uma menina ainda, uma tristeza muito grande. A gente poder ver também os campos de concentração, que tristeza é aquela.
o Muro de Berlim, saber que existia um muro que estava ali, sabe, fazendo com que os países não pudessem, um não pudesse passar para o outro lado. Então foram tantas coisas que aconteceram, né, que vale a pena então a gente contar. E eu quero contar algumas histórias aqui antes da gente saber quem era Adolf Hitler. Então vou começar contando a história dele de infância. O pai dele era muito severo e batia muito no Adolf Hitler e tinha muitas restrições. A mãe dele não, a mãe dele era uma pessoa muito... poupava ele de muitas coisas e falava que ele era uma pessoa, um jovem muito importante, um jovem maravilhoso, e cada vez mais aumentava a autoestima do Adolf Hitler. E naquela época, ele, embora fosse estudar, nunca teve muito... Ele nasceu na Áustria. Eu vou contar aqui que ano que ele nasceu, para ficar mais claro. Ele nasceu no dia 20 de 4 de 1889, na Áustria. E ele, estando lá, ele não era um estudante muito inteligente, tanto é que não conseguiu passar de ano, não teve notas boas, e resolve largar tudo. E a sua mãe, ao invés de motivá-lo para continuar, larga ele de mão. E ele começa a desenhar, e ele vira um pintor. E como ele sempre foi muito prepotente, muito arrogante, Adolf Hitler acreditava que ele era um maioral. Só que ele era medíocre, na verdade, né? Não era uma pessoa que tinha grandes pretensões e nem que estudava. Então, naquela época, ele foi fazer parte, né, de várias vernissagens, queria fazer parte de várias vernissagens com os seus quadros. E assim, vamos dizer de passagem que os quadros dele não é que eram ruins, mas para poder entrar, para ir para uma vernissagem, ele não tinha estudo suficiente para isso. E quando ele começou então a fazer parte e querer realmente que as pessoas vissem ele, ele começou a perceber que ele não era tão bom como ele pensava. E ali ele participou do primeiro, uma mesa, né, que tinham várias pessoas que tinham que julgar se ele iria para a vernissagem ou não, e ele não passou. Aquilo deixou ele muito indignado, e tão indignado que ele começou então a ficar com ódio, né, mas ódio das pessoas. E numa daquelas mesas de julgamento tinha lá um judeu. E ali, naquela época, vamos combinar que não era só a Alemanha nem a Áustria. Existia muito grande as pessoas eram antissemitas, ou seja, odiavam os judeus. Eu vou explicar por quê. Até porque tinha uma certa lógica para aquele momento, porque os judeus, eles, embora não estivessem, não fosse da Áustria, nem da Alemanha, e muito menos da Rússia, eles sempre se davam bem, então eram homens prósperos. E como eles eram subjugados e eram colocados de lado, o que acontecia é que eles se fechavam cada vez mais. E culturalmente, a gente sabe que quem não se junta às massas acaba não criando rapport, que é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia, e vai criando cada vez mais distanciamento. Então, naquela época, as pessoas antissemitas era muito forte, né? As pessoas odiavam os judeus e cada vez mais a gente percebia isso. E é lógico que naquela época o Adolf Hitler também odiava os judeus, principalmente por conta de ele não ter não ser próspero. E a mãe dele mandava sempre dinheiro para ele. Ele se mudou, né, para Munique, e ali a mãe dele mandava, né, dinheiro para ele e sustentava ele. Só que o pai dele faleceu e a mãe também. E aí ele ficou como um mendigo na rua. Ele não tinha do que se sustentar e cada vez mais o ódio ia tomando conta dele. Ele não tinha parentes próximos para poder ajudar e ele começou a vender cartões postais. Ele escrevia, fazia desenhos e vendia os cartões postais naquela época. E ali ele começou a sobreviver. E aí começou a Primeira Guerra Mundial. E eu quero lembrar um fato muito importante. Eu posso pedir para vocês aí, para que vocês possam ir no aviãozinho, convidar as pessoas. Walter Batalha, muito bem-vindo. Silvia, olha, coloca um aviãozinho aí, chama pelo menos mais 5 pessoas
E quem ficar até o final aqui na live vai ganhar um presente meu, um presente bem bacana. É só colocar o teu nome lá que vai conseguir receber. A gente está também transmitindo pelo Facebook. Quem quiser vir para o Instagram, regina.araújo, pode vir. Vai ser muito bem recebido. Walter Kaltenbach, meu sócio, muito bem-vindo. Walter, que bom ter você aqui, contando a história do maior ditador da história, um homem que transformou a humanidade. Tá? Aqui eu acabo de contar para eles, Walter, você que está chegando agora, eu falando que eu quero contar algo muito importante da vida de Adolf Hitler. Já falei que ele foi subjugado quando ele foi para Munique, tentou 2 vezes para que ele pudesse participar de uma vernissagem, nenhuma das 2 vezes ele ganhou, e quanto mais o tempo passava, mais ele ficava nervoso, mais ele ficava desesperado, passando fome nas ruas. Só que ele tinha algo do passado dele que conta muito sobre quem ele era. Ele era apaixonado por uma sobrinha. A sobrinha dele tinha apenas 17 anos, ela chamava Jenny Halbaum. E com 17 anos ela foi submetida, ou seja, ela vivia enclausurada porque Adolf Hitler não deixava ela sair. E durante muitos anos aquela adolescente viveu nas garras já de um ditador, né? Ele ainda não era quem ele era, mas já tinha isso. E ele conta, né, a lenda que ela se suicidou, só que o que acontece é que nunca foi provado que ela se suicidou, porque muito da história também deixa crer que Adolf Hitler a matou porque ela queria sair da Áustria e queria ir para a Alemanha, né? Ela queria ir para Munique, ela queria fugir dele, na verdade. Quando ele soube que ela ia fugir, então ela se matou ou ele a matou. E só que ela foi o grande amor da vida dele. A gente vai saber mais pra frente que ele teve uma outra pessoa. Ele era um homem de 1,73 m. Muita gente falava que Adolf Hitler era baixinho, só que 1,73 m não era tão baixo. Ele era baixo em comparação com os padrões que tinha na Alemanha. E uma curiosidade da vida de Hitler também é porque ele usava aquele bigodinho porque ele tinha um nariz muito grande. E para disfarçar o nariz, ele acabou adotando aquele bigodinho que ficou famoso, né? E eu contava então que Adolf Hitler ele quis se alistar na guerra para participar da guerra, mas ele não foi aceito. E quando ele não é aceito, ele fica cada vez, você vê que a vida dele foi uma vida onde ele não tinha autoestima alta. Ele cada vez mais ele se fechava e tinha dificuldades de relacionamento cada vez maiores. Uma coisa que também era bem legal a gente lembrar, que Hitler era austríaco de nascença e só se mudou para a Alemanha quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Foi ali que ele teve então. E uma outra coisa também, que infelizmente não aconteceu, que um padre tinha deixado com que, poderia ter deixado ele morrer, né? Mas não deixou, ele estava se afogando e o padre foi lá e tirou ele do lago, e o lago congelado, e ele sobreviveu. E antes de adotar aquele bigodinho do Hitler, ele cultivava um baita bigodão, né, que ele teve que lógico, acabar com ele quando ele foi participou do ingresso no exército da Primeira Guerra Mundial. Ele desenvolveu uma obsessão muito forte por matar os judeus. Ele tinha claro isso. E quando ele participou, daí ele tentou novamente, e quando ele não conseguiu ir pela Alemanha, ele foi então pela Áustria e conseguiu entrar na Primeira Guerra Mundial, e ele era mensageiro. Mensageiro é como se fosse um correio. Ele ficava levando para baixo e para cima as cartas, e quanto mais ele levava as cartas, mais próximo ele estava do fronte. E era muito perigoso naquela época, lógico, né, uma guerra, e participar, e principalmente a função que ele tinha. Ele não era um homem inteligentíssimo, nunca foi inteligentíssimo, até pode-se dizer que ele foi inteligente, ele não foi culto, ele nunca foi um homem estudado, ele nunca foi um homem letrado, como tantos outros que a gente viu na história. O Hitler vai para a guerra e lá ele primeiro leva um tiro na virilha
e ele não morre, né, infelizmente, e vai ser curado. Ele volta novamente, e quando ele volta, ele recebe os estilhaços de uma bomba. Na verdade não foi nem uma bomba, era como se fosse um gás um gás, e esse gás cegava, e o Hitler ficou cego. Aí ele foi tirado da guerra e foi levado para se curar. E aí começa a história que eu quero contar, como é que começa a saga de Hitler. Lembrando que ele já tinha sequestrado a sobrinha de 17 anos, onde ela ficou prisioneira dele há muito tempo, porque ele a amava. Ele acreditava que podia simplesmente ficar com ela porque ele gostava dela. E ele vai para a guerra. Quando ele chega na guerra, ele recebe lá, né, um gás, fica cego e ele vai ser curado. E os médicos tentam de todas as formas fazer com que ele volte a enxergar, porque normalmente o gás só fica 4 dias e depois vai embora. Só que ele não voltava, e os médicos chegaram à conclusão então que ele não tinha nenhuma doença, ele tinha uma doença mental, ou seja, ele estava traumatizado. Então chamaram um hipnólogo ou um reprogramador mental. A história não conta muito bem aonde que foi isso, e ele começa então a fazer um processo com Adolf Hitler, dizendo, lembra que eu disse para vocês que a autoestima dele era baixa, que ele não acreditava nele, que ele era uma pessoa que tinha forte nele a crença de que ele não era capaz, embora ele fosse um ditador já, muito jovem. Foi aí então que esse homem começa a dizer para ele que ele era muito importante, que ele poderia sim mudar a história do mundo, que ele seria o salvador. E cada vez que ele falava isso, mais e mais Adolfo Hitler acreditava. Aí Maria La Salete, muito bem-vinda, que bom que você está aqui, o Clóvis. Coloca aí o aviãozinho, né? E chama aí pelo menos mais 5 pessoas. Pessoal que está aqui no meu Facebook, um beijo grande. É bom a gente conhecer as histórias dessas pessoas, para a gente não entrar nas armadilhas. Quem ficar até o final vai ganhar aí um presente meu. Eu contando então que naquela época o homem conseguiu fazer com que ele acreditasse realmente que ele era uma pessoa extraordinária, que era uma pessoa além do tempo dele, e ele acredita naquilo. E aquilo fica tão impregnado nele que ele começa então um processo onde ele acredita que ele pode transformar a Alemanha, que a Alemanha, que já era um país, né, um país forte, que ele amava, lembrando que ele não era alemão, ele era austríaco, só que ele tinha uma paixão pela Alemanha muito grande, e ele começa, aliás, né, foi o grande problema que nós tivemos na história, foi justamente que ele era doente, tinha muitas doenças, então ele não conseguiu se alistar na Áustria, que era o país dele, e ele vai então para a Alemanha e consegue se alistar. Então ali ele se torna praticamente um cidadão alemão. Foi justamente aí que muda a nossa história. Aliás, se pudesse voltar o tempo e os caras falassem assim, não, você desenha super bem, vem cá para vernissage, né? Ele talvez tivesse sido um grande pintor ou um pintor medíocre e nós não tivéssemos tudo isso que aconteceu. Eu quero te lembrar que, embora tenha acontecido há mais de 70 anos a história do Holocausto, eu fui para lá o ano passado, o ano retrasado, né? Esse ano aqui, parece que o ano acabou, né? Mas eu fui lá o ano retrasado e a Alemanha, a Áustria, a Hungria, ela tem muito forte isso até hoje, né? A gente percebe que é um povo que traz realmente as consequências do Holocausto. E tá lá, quem puder ir para a Alemanha, vale a pena ver toda a história. Eu tive a oportunidade de ir na casa da Anne Frank, né? Que foi uma coisa assim terrível, uma história terrível. E estudar sobre o nazismo, estudar sobre Adolf Hitler, sobre a Alemanha, sobre o que ocasionou tudo isso, até porque existem muitos Hitlers pelo mundo. A gente nem imagina o quanto de pessoas neuróticas, pessoas doentes estão por aí. E quanto mais a gente compreender a psicologia dessas pessoas, mais forte vai ser a maneira que a gente vai lidar com elas. E vamos lembrar
que o que aconteceu realmente na Alemanha e o que aconteceu no mundo não foi ocasionado simplesmente por um homem louco, foi ocasionada por um homem louco que tinha um discurso fenomenal e que conseguiu conduzir toda a população da Alemanha a favor dele. Porque tudo que aconteceu na Alemanha, né, a gente vai chegar já já lá, mas tudo que aconteceu lá também foi porque existiam pessoas condizentes com aquela época. Eles acreditavam que eles tinham que ser um povo ariano, que era um povo de uma linhagem nobre e que eles eram os mais importantes, tudo por conta do poder. E se a gente conhece mais sobre o poder, conhece mais sobre a psicologia humana, nós vamos conseguir sair fora dessas armadilhas. E eu quero te alertar que se nós não estivermos atentos, existem milhões de Hitlers no mundo, existem pessoas que querem o poder a qualquer custo. E se algum momento nós compreendermos que o que aconteceu lá pode acontecer de novo se nós não estivermos alertas, isso é mais como se fosse para a gente ficar o tempo todo prestando atenção nas pessoas que estão à nossa volta. E um outro fato muito importante é que é mais ou menos como suicídio, né? Eu falava semana passada do Getúlio, que se suicidou, o filho dele, o Getulinho, o Maneco, se suicidou em 2017, em 1997, e depois o Getulinho se suicidou em 2017, né? E eu estou falando isso porque se a gente não compreender as coisas da maneira que elas são, nós corremos o risco de aceitá-las. E eu estou falando porque quando a gente não fala sobre o Holocausto, é mais ou menos como o suicídio. Eu falei que ele teve 3 suicídios, a gente vai ver que na história aqui também tiveram vários suicídios, né? Já contando a história da Jelly, que foi a adolescente sobrinha do Hitler. A gente não fala sobre suicídio no mundo, mas em compensação, a segunda maior causa de suicídio que acontece é com os jovens. Então não acontece nada. É lógico que eu não vou ficar falando para as pessoas se suicidarem, mas é importante falar de suicídio. Porque se existe hoje a cada 40 segundos uma pessoa que se suicida, então é para levantar uma bandeira para que a gente faça alguma coisa para que isso não volte a acontecer. É igual ao Holocausto. Pra você ter uma ideia, eu não consegui ninguém para falar comigo nessa live. Ai, que coisa impressionante. Porque eu não falo de Hitler. Peraí, você não fala de Hitler e você vai deixar que outros Hitlers assumam o poder? Então nós não podemos nos esconder. Eu quero que você dê um like aí que você está gostando. Quero que você me ajude. Porque quando você dá o like, a gente consegue mais pessoas vendo a gente. Nós somos mais vistos no Instagram. Não estou vendo ninguém ainda no coraçãozinho. Muitos corações, corações, corações. Aqui também no Facebook, muitos corações. Chama a gente. Ana Cândida acabou de entrar. Ana, eu quero na tua pessoa parabenizar Macaé. Hoje Macaé faz aniversário, eu sou cidadã macaense. Então meu beijo para minha cidade de Macaé, meu beijo para Ana Cândida, que realmente é uma pessoa magnífica, cidadã macaense. Então cadê isso? Muitos corações, coração Franklin, perfeito. Então vou retomando. Eu falava sobre nós falarmos sim sobre o Holocausto, contar sobre o que aconteceu naquela época para os nossos filhos, para os nossos netos, dizer quem foi Adolf Hitler, porque quanto mais nós falarmos sobre isso, mais e mais as pessoas vão compreender que isso pode voltar a acontecer a qualquer momento. Basta que a gente tenha um orador inflamado. E eu contava que Adolf Hitler então perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou subjugada, ali aconteceu o Tratado de Versalhes e ele ficou completamente humilhado, né? Porque a gente já prestou atenção que ele era um ser completamente desestruturado emocionalmente. E quando ele fica completamente revoltado com tudo que acontecia, ele vai cada vez mais fazendo comícios sobre ditadura, comícios sobre contra os judeus, dizendo que os judeus é a causa de todos os males, e esquece a sua pintura, já que ele não tinha sido escolhido, e segue um caminho que seria o caminho para realmente destruir
o mundo, como eu acabei de falar. E ele ainda, fazendo os comícios por tudo quanto é lado, vai caminhando para um lado, para o outro, ele conhece algumas pessoas que vão realmente mudar a história. Um deles é o Ron. O Ron era um homem do exército muito famoso e que seria aliado dele nessa grande batalha para destruir os judeus. E um outro que ele conseguiu trazer, né, para o lado dele foi Yosef Goebbels. Esse homem vale a pena a gente contar. Tudo o que aconteceu, o Holocausto, não teria acontecido se esse jovem, um jovem que eu vou contar a história dele para vocês entenderem o contexto, ele teve uma doença, né, degenerativa e ele era manco. E lógico, novamente a autoestima fica em baixa, ele quer provar para o mundo que ele é melhor do que todo mundo e começa então a fazer discursos. E ele era um cara que fazia um discurso perfeito. Ele ia para aquela época, e até hoje, lá na Alemanha, tem as cervejarias. Eu conheci várias cervejarias onde nós podemos ver, né, onde é que eles faziam os comícios. E eles iam para as cervejarias, subiam em cima da mesa e faziam os discursos inflamados. E as pessoas ficavam encantadas com aquilo. E o Yosef Goebbels, ele era um homem que, jovem ainda, né, jovem, manco, e feio, ele não era um homem bonito, só que ele tinha um carisma pessoal muito grande. Eu vou dar um adendo aqui na história, porque ele conheceu, aí já estava um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entender como é que ele era, quando ele conseguiu o poder, ele conheceu uma artista, e essa artista era na época, né, uma mulher muito famosa do cinema, e ele se apaixonou por ela, e ela era casada na época com um homem, casada não, ela era amante de um ator de teatro, de cinema maravilhoso, um homem que todas as mulheres amariam estar perto, e ele se apaixonou por ela e comprou um castelo para ela do lado da casa de Joseph Goebbels. E ali ele morava com a esposa e tinha 2 filhos na época, e ele começou a se apaixonar por ela. Na verdade, quem se apaixonou primeiro foi Hitler, né? Hitler já era chanceler, foi até onde que ela estava filmando, levou ela para tomar um chá e disse para ela, né? E disse para ela chamava Eva Braun. Ele disse para Eva que a Eva lembrava demais uma pessoa que ele tinha conhecido quando jovem e que foi o grande amor da vida dele. E quem era? A sobrinha adolescente. Só que não vai para frente, e ela, com sede de poder, ela deixa então o amante que já ia se casar com ela para ir ser amante então desse homem que era o Joseph Goebbels, que foi o grande marqueteiro. Tudo que a gente conhece de marketing político não é nada diante do que Goebbels trouxe para a campanha de Hitler. E nesse momento, então, Goebbels, ele se apaixona por ela larga ele e ele pede, olha só o que faz um homem por amor. E ele pede então para Hitler, porque a esposa dele era muito amiga de Hitler. E ela vai até Hitler, e ele era muito mulherengo, já tinha muitas mulheres, já tinha tido. Só que ela percebe que ele não vai mais ficar com ela. Então ela vai até Hitler e pede para ele. Hitler, faça alguma coisa, eu estou perdendo meu marido. E então ele chama o Joseph Goebbels e pede para ele para largar a Eva. E quando ele pede, ele, com todo o poder que ele tinha na época, era um dos homens mais poderosos da Alemanha, ele fala que não quer mais, que ele quer ter uma vida com a Eva e larga tudo para viver o grande amor da vida dele. Só que Hitler não deixa, né? O Hitler, lembra? Ele era um sanguinário. Ali ele já tinha matado grande parte da SS, que era uma guarda também, que depois eu vou te contar. E ele fala para Goebbels, então, você não pode ficar com ela, né? Você vai ter que renunciar a esse amor. E coloca ele numa sinuca de bico e chama uma foto, né, histórica, aonde tira foto, ele sai com a esposa e com o Goebbels,
e tira uma foto histórica dizendo que a família é a coisa mais importante. E nesse momento, então, a Eva foge, né, foge da Alemanha. Ela não morava na Alemanha, se não me engano, morava na Áustria, e ela foge, consegue fugir e vai para casa dos pais. Só que quando ela chega lá, todos já sabiam que ela tinha sido amante dele e ela é rejeitada. Ela fica durante a vida dela inteira praticamente escondida. Ele nunca mais pôde estar com ela, largou o grande amor da vida dela. E se você quiser saber mais, tem um filme na Netflix contando a história da Eva Braun. É um filme belíssimo, que conta só a história de amor dela com Joseph Goebbels. E eu tô te falando isso para você entender o contexto de quem era esse homem. E ele então, quando ele conheceu Adolf Hitler, ele fez tudo. Primeiro, ele já sabia de Adolf Hitler, foi ver um discurso dele, e Hitler também sabia, porque ele saía fazendo discursos pela Alemanha toda, e os dois se encontram. E na hora que existe esse encontro, existe um encontro também de alma, porque os dois ditadores, pessoas completamente cruéis, os dois grandes discurseiros, eram pessoas assim que tinham uma oratória fantástica, e começa então uma história que vai reverter tudo que a gente conhece hoje. Diante desse fato, eles conhecem também outras pessoas que vão levando. Eu falei para você do Ron, que ele vem para poder ser um soldado que vai cada vez fortalecer mais a história do Adolf Hitler, e ele faz tantos discursos, consegue conhecer pessoas, consegue conhecer um general, e à medida que ele vai entrando pelos caminhos e conhecendo soldados, ele consegue chegar a chanceler. Agora, para ele chegar a chanceler, ele teve que fazer algumas concessões, né? É lógico. E diante dessas concessões, matou muita gente. Uma delas foi na Noite dos Cristais, que muita gente conhece, que foi uma desculpa esfarrapada, porque naquela época, como eu te disse, já tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, e Adolf Hitler dizia que o povo alemão era o maior povo do mundo e que era uma raça pura, e que ele ia entregar para aquele povo o que o povo merecia, e que eles iam ser donos do mundo. E lembra do poder, né? O que o poder faz com as pessoas. E à medida que mais ele e Goebbels iam fazendo os discursos, mais e mais o povo ia acreditando naquela história, acreditando que eles eram pessoas, né, um povo acima de qualquer outro. E quando eles faziam isso, eles inflamavam, né? E uma coisa muito importante é que Goebbels, naquela época, ele foi para o Ministério da Cultura, mais ou menos isso, e ele conseguiu adaptar tudo para um único local, ou seja, ele criou o poder. Então, todos os pintores se retratavam a ele, as televisões, os rádios, os jornais. Então tudo ficou na mão dele. Quando fica na mão dele, o que ele faz? Ele acaba com tudo que não era a favor deles. E ali começa realmente o Holocausto. Porque se por um acaso alguém não tivesse a favor deles, ele mandava matar. E foi aí que eu falei para você do Ron, que foi uma pessoa que ajudou ele muito. Só que dentro da cúpula do Adolf Hitler tinha muito aquela coisa de um querer ser superior ao outro. E eles começaram uma briga interna e criaram uma intriga. Quero lembrar que o Ron, embora fosse um general, um homem que tinha o poder, que criou uma guarda para o Hitler, ele era homossexual. E vocês lembram que Hitler abominava os homossexuais? Então o Hitler aceitou ele enquanto ele era útil. E a cúpula de Hitler criou então um momento onde que fez com que ele acreditasse. Falar a primeira vez, o Hitler não acreditou. Falar a segunda vez e criaram uma situação onde forjaram que o Ron
tinha sido uma pessoa que tinha traído Hitler. E ele estava em férias num hotel fazenda. E Hitler saiu pessoalmente e foi até lá e prendeu ele. Só que antes disso também, eu esqueci de falar, né? Mas é tanta história. Hitler já tinha sido preso, foi condenado a 5 anos de prisão, só ficou 9 meses, né? Só ficou, para nossa desgraça, ficou somente 9 meses, foi solto, e aí que ele criou realmente a força que ele teve. E aí, quando ele foi encontrar com o Ron estava dormindo, e ele bate na porta, entra assim, né, famigeradamente, e o Ron meio adormecido. Naquela época, eles falavam uma frase muito forte, né, que era Heil Hitler, né? E ele falou, né, essa frase, e eu vou botar aqui para vocês, mais ou menos isso, ó. Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert, alle Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Era esse que era o ditador. E ele entra no quarto de Ron e bate, né, e fala para ele: você é um traidor. E ele ainda dormindo, ele era gordão, né, um homem com dificuldade de levantar. E ele sai, porque ele tinha coisas mais urgentes para ver, e sai batendo o pé. E naquele momento, aí lembra da cúpula que tinha forjado tudo aquilo? Leva então Hitler para os quartos do lado, aonde tinham vários homossexuais, amigos do Ron, que também não tinha nada demais, né? Eles estavam fazendo tipo uma orgia e eles matam os homossexuais e saem matando. Mataram naquele dia 200 soldados da guarda do Ron. E Ron vai preso, né? Vai preso e fica lá durante um período até que o Hitler manda matar ele também. Aliás, não manda matar. Entrega para ele uma arma e fala: essa arma tem o tiro que vai te dar dignidade. E o Ron pega a arma, olha e coloca de novo, né, em cima da cama onde ele estava preso e fala que ele não iria se matar. Aí assassinam ele. Então, quando o Ron morre, cada vez mais o poder começa a tomar conta, né? A gente percebe que tudo que acontece é uma calamidade, porque existia uma cúpula muito grande de pessoas que queriam o poder, pessoas que eram exatamente como Adolf Hitler. Já que a gente está falando aí de comunidade, eu vou pedir para minha comunidade colocar o aviãozinho aí, chamar mais pelo menos 5 pessoas e dar o like aí, o coraçãozinho. A gente tá aqui com o Jairo no Facebook, estamos com a Valdelice Belo, minha linda, um beijo para você. Quem mais está aqui com a gente? O Tom, meu professor de inglês, eterno professor de inglês. A Cici Machado, minha mentorada querida, um beijo grande para você. E vocês estão gostando da história do Adolf Hitler? Quem está gostando diz aí que sim. Conta aí para mim. O que você quer saber de Adolf Hitler? Que mais que a gente pode contar de Adolf antes de chegar nas partes finais? Escreve aí para mim o que você vê dessa história. Por que você acredita que Hitler chegou onde chegou? Maravilha, tá gostando? Sim, sim. Escreve aí para mim o que você acredita que levou o Hitler a matar 8 milhões de judeus, 2 milhões de deficientes físicos e mentais, homossexuais, além de matar austríacos. Ele fez uma matança geral, né? Qualquer pessoa que não gostava dele, ele matava. Ponto final. Então Hitler, ainda como chanceler, que é persistência, é verdade. Ele não tinha tempo ruim para ele. Ele acreditava que ele ia conseguir uma coisa e ele era cego. Mas ele era cego pelo poder. Tanto é que como chanceler, e quando ele chegou a chanceler, o presidente não queria dar para ele o cargo de chanceler. Foi toda uma jogada política
então falou que ele teria um vice-chanceler que estaria junto com ele. E ele fez tanto que ele conseguiu tirar o vice-chanceler para ele ter o poder absoluto. E tanto ele fez que o presidente morreu e ele vai para as ruas, né? E ele é aclamado porque ele é o grande salvador. Para você ter uma ideia do tamanho, persuasão, o Tom falou, é verdade. Para você ter uma ideia do tamanho do carisma pessoal do Adolf Hitler e o tamanho da oratória dele durante esse período todo que ele teve, né, para ser presidente, não tinha contestação dos alemães. Ele conseguiu convencer tanto que eles eram uma raça superior e que a Alemanha seria o maior poder do mundo, que eles amavam e acreditavam que ele era um novo Messias. Olha só. E eu quero ressaltar algo muito importante aqui, porque tem muita gente que fala que ele foi o demônio, que ele foi o capeta. Não comprem essa ideia. Porque quando a gente compra essa ideia, é como se as pessoas, o que aconteceu com ele fosse coisa extra natural, né? E não foi coisa humana. Qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa que Adolf Hitler fez. Então não fale pro teu filho que foi coisa do demônio, que aquilo tinha alguma coisa que era anormal nele. Não tinha nada de anormal nele, não tinha nada. Ele era um homem psicopata, ele era um homem que tinha sede de poder, era um excelente orador, um ditador, um homem sanguinário. Agora, em qualquer esquina da vida, nós podemos encontrar um Hitler. Que fique claro isso, porque essa coisa que a gente tem de não falar de Hitler, não falar do Holocausto, lá na Alemanha, a gente tem um local aonde nós vamos, e é muito triste, né? Que tem lá uma homenagem às vítimas do Holocausto. E que legal que a Alemanha guarda isso. É também legal a gente lembrar que não sobrou mais ninguém daquela época. Então eles não podem ser responsabilizados por aquilo que aconteceu. Porque senão fica um ressentimento, né? Então, hoje, a Alemanha de hoje, ela paga o preço muito alto por tudo que aconteceu. E é bom que a gente saiba também sobre isso. E eu contava, então, que ele não tinha o poder absoluto, Mariela Salete, perpetuar seu nome na história como criador de uma raça, isso mesmo, uma raça que era ária, né, que chamava, que era uma raça pura. Obrigada pela tua contribuição, Mariela Salete. Mariela Salete, o Alex está aí? Tá aí o Alex? Alex, se você tiver, um beijo. Alex gosta muito da história de Hitler, né? Então, bacana que você está aqui. E eu quero que você, se você é pai, mãe, tia, avó, se você é professor, dê uma maneira de falar para eles sobre quem foi Adolf Hitler. Não esconda, não faça como as pessoas que não quiserem entrar nessa live hoje. Né? Não, imagina que eu posso falar de Adolf Hitler. Por que não? Por que não? Temos que falar sim. Aqui, Alex, um beijo para você então. Continuando. Então ele pega o poder, né? E ali quando o presidente morre, ele assume completamente o poder do país, né? Da Alemanha, e vai cada vez mais perpetuando. Mas agora deixa eu te falar da Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais, ele ainda era chanceler, mas o que acontece é que um dos judeus, um trabalhador, uma pessoa que estava sendo já muito... estava indignado com uma situação como aquela. Ele já tinha tentado matar ele com uma bomba. Pra você ter uma ideia, 3 soldados morreram e Hitler não morreu. Colocaram uma bomba debaixo de uma mesa, não morreu. E esse soldado, então, também tentou matar ele, né? Tentou matar ele. E quando tentou matar, ele estava num comício e saiu 10 minutos antes, e a bomba que estava no palanque matou muitas pessoas e ele novamente é salvo. Só que ele fica indignado com aquilo e é uma grande desculpa para ele começar então a matar os judeus. E naquela noite, da Noite dos Cristais, começa uma matança total, as pessoas vão matando, né, vai destruindo
vai destruindo todas as cervejarias. E por que se fala que é a noite dos cristais? Porque eles iam quebrando os cristais da cervejaria e entrando, porque tinha muita cervejaria que era de judeu. Então eles entravam, quebravam a cervejaria e também tiravam os negros, né? Até tem na história conta que tinha uma negra muito famosa que cantava blues numa das cervejarias e ela foi assassinada na rua, foi tirada à força. E aí começa, né? Eles vão batendo, matando. E ali ele já tinha construído também, né, o local onde ele levava para os judeus, né? E o judeu, não era só judeus, vamos lembrar, tá? Ele não levava só judeus, ele levava qualquer pessoa que não acreditasse nele. Então, se a pessoa não acreditasse, ele então levava para um local de extermínio. E nesse local de extermínio eles faziam trabalhos, né, forçados, se a pessoa ela tinha saúde. Se ela não tivesse saúde, o que acontecia é que ele exterminava. E a grande maioria dos judeus foram sim exterminados. E nessa noite então do cristal, ele começa uma grande matança. E eu quero te lembrar que essa matança, ela foi também já um pouco levada pela Rússia, porque o presidente russo lá naquela época, acho que era ministro até, ele também matava. Eu vou te lembrar que o movimento antissemita não começou na Alemanha, não começou. Vou relembrar para quem chegou aí agora, né? As pessoas odiavam os judeus porque o judeu, por exemplo, ele estava lá na Áustria, estava na Alemanha, não era o país deles, e eles sempre se deram bem. Eles eram homens prósperos e eles não se conformavam. Ou seja, ao invés de deixar, né, que o judeu prosperasse, eles acreditavam que estavam roubando o que era deles. Então isso também acontecia na Rússia. E existia também uma caça antissemita na Rússia, na Áustria, em vários países. Então o que o Hitler trouxe foi algo que já existia lá atrás. Só que ele trouxe com muito mais força. Porque na Alemanha existiam muitos judeus. Eu vou contar algumas coisas aqui da história, né? Ele também desenvolveu planos mirabolantes e teve focado em assassinar o Winston Churchill, que consistia em plantar uma bomba em um chocolate. A maioria dos historiadores acredita que Hitler jamais chegou a pôr os pés em um dos muitos campos de extermínio e concentração criados durante a guerra. Isso eu estudei muito e é verdade, ele nunca foi num campo de concentração. Hitler era um grande admirador da sétima arte e 2 de seus filmes favoritos eram Branca de Neve e os Sete Anões e King Kong. Uma outra vertente, lembra que eu te disse que ele ficou 5 meses preso? Lá ele escreveu o livro, né, Minha Vida, que é a vida do Hitler, né, um livro contando, um livro horrível, e que ressalta cada vez mais o ódio que ele tinha pelos judeus. Só que a escrita era terrível. Só que ele tinha um cara que era muito culto e ele foi preso junto com Hitler. Então o livro, na verdade, foi escrito por ele, né? Ele que conseguiu fazer a história do Hitler. E o Hitler, ele também era muito apaixonado por Wagner, né? Que era a sinfonia de Wagner, ele ouvia muito, né? E por que ele ouvia? Porque o Wagner era um dos antissemitas mais ferozes que existiam. Olha só como tudo se encaixa. Ele foi o primeiro líder europeu a banir o funcionamento de zoológicos humanos. Quando era jovem, Hitler gastou toda a sua herança tentando virar artista, como eu já disse. O Hitler perdoou a vida de um médico judeu que cuidou de sua família durante períodos de dificuldades financeiras. Foram poucas as vezes que ele poupou alguém, vamos combinar. Ele só poupava quando ele queria ter proveito próprio. Então, por que ele poupou esse médico? Isso eu, Regina, estou falando, tá? Diante do que eu estudei de Adolf Hitler. Ele poupou porque o médico era muito bom e ele poderia precisar desse médico.
Não porque ele gostasse do médico ou porque esse médico tinha feito algo por tua família. O Hitler teve um sobrinho chamado William Patrick Hitler, que fugiu para os Estados Unidos, se alistou ao exército norte-americano e lutou contra o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele costumava praticar seus eloquentes discursos, tirando fotos dele mesmo em várias poses diferentes. Olha, que legal! Naquela época já tinha selfie. Então ele ficava tirando fotos, ele era um egocêntrico. Ninguém foi mais egocêntrico do que o Hitler. Ele, na época, né, ele queria... Vai colocando like aí, por favor. Chama o povo. A gente tem mais 10 minutos de live. E ele também tinha algo muito importante para a gente poder contextualizar isso, que ele ficou testando várias maneiras de ter o marketing pessoal. Eu falei para você do Joseph Goebbels, e foi ele que foi responsável pela campanha do Hitler. Então, nas ruas, para o Hitler chegar a presidente, ele colocava os caminhões com alto-falantes e ia cantando as músicas, ia falando sobre a raça nobre que eles eram. Tinham panfletos, os aviões jogavam panfletos o tempo todo falando sobre isso. Lembra que eu disse que o Joseph Goebbels virou ministro e ele tomava conta de tudo, ele manipulou? Então as rádios só falavam sobre Hitler. Então a campanha foi uma lavagem cerebral realmente para que eles votassem, né? O Hitler perdeu várias eleições, vamos lembrar aí que essa live aqui demoraria pelo menos uns 4 dias, se eu fosse contar tudo que eu estudei de Hitler. Mas ele perdeu várias vezes lá. Só que nessa última eleição ele ganhou de disparada. Mas por quê? Porque ele tinha uma máquina de marketing que era esse homem, né? Além de ser um grande discurseiro. Só que ele era um arruaceiro também, né? Ele gostava de fazer as coisas do jeito dele. E durante um período, Hitler deu quando ele saiu da cadeia, ele deu um gelo nele. Ele ficou durante muito tempo completamente sem aparecer, até que volta novamente e ele se torna o braço direito. Então foi ele que realmente fez com que Hitler chegasse onde ele chegou. E a campanha dele também trazia, naquela época tinha uma guarda muito forte, muito bonita. Para você ter uma ideia, eles criaram uma guarda onde só tinham homens que fosse na altura dos alemães, né? Ou seja, não podia ter homem feio, eram homens jovens, bonitos, homens robustos. Uma coisa que você não sabe de Adolf Hitler é que ele cheirava muita cocaína, porque ele tinha muitos problemas de saúde. E provavelmente muito do que aconteceu com ele também, daqueles ataques de fúria, era referente às drogas que ele tomava, né? Ele também tomava uma outra droga que era como, mais ou menos, escreve aí pra mim, metafalina. Até que foi lá que a gente viu lá, o seriado que a gente teve, né, muito famoso, que falava sobre isso, metanfetamina, uma coisa assim. Escreve aí, por favor. É um tóxico que ele tomava, além da cocaína. Isso ficou comprovado durante muito tempo. Eu vou procurar aqui, porque como eu não ligo muito para esse tipo de coisa, né? Mas era muito dele mesmo, né? Quem sabe escrever? Já escreveram? Tá linda? Nossa, eu perguntei aí, metafetamina, isso mesmo, metafetalina. Quem falou foi isso, a Clara. Então, para quem não sabe, era isso mesmo, metanfetamina. Então aqui, ó, outros tratamentos adotados por Hitler para tratar os diversos problemas de saúde com os quais ele padecia, incluía colocar sanguessugas pelo corpo, como ele era louco, e uso de uma droga chamada Pervitin, uma versão antiga da metanfetamina, isso mesmo. E lembrando também que ele fazia uma coisa muito grande, muito forte, que ele colocava estrogênio em alimentos para ficar menos agressivo e menos afeminado, né? Mais agressivo e menos afeminado. Conta aí a história que ele pode ter sido homossexual.
ele nunca casou 2 dias antes de morrer. A gente já está indo para o final. Ele perde a guerra, né? E quando ele faz tudo isso, ele começa a querer, ele toma a Áustria, depois ele vai querendo tomar outros países, vai para a França, perde, depois ele tenta, ou para falar nisso, o Mussolini está fazendo aniversário hoje, 29 de julho, e ele era muito amigo na época dele, né? E também começa uma reviravolta com a Rússia, ou seja, ele perde a guerra, e durante todo esse período, ele nunca foi casado, mas ele teve uma mulher do lado dele, né, durante todo esse período, e essa mulher, eu falei o nome errado, a Eva Braun, era a esposa, que foi esposa do Hitler. A mulher que foi a esposa do Joseph Goebbels era Lida Barbadias. Ela, Lida, foi a artista de cinema que ficou com o Goebbels. E a mulher do Hitler era uma fotógrafa que ele conheceu numa dessas caminhadas da vida dele, e ela se apaixonou por ele. E ele não queria nada com ela, ele nunca quis nada com ela. Tem alguns estudos que dizem que ele nunca transou com ela, só que ela ficou com ele durante todo o período. E você imagina para aquela mulher ser uma primeira dama sem ser uma primeira dama. E quando acontece no dia que ele perdeu a guerra, ela estava junto com ele, e o Joseph Goebbels, ele estava junto com a esposa dele, né? Se não me engano era Sarah que ela chamava. Ele tinha 5 filhos e ele se matou. Ela tomou cianureto para não serem mortos, nem serem mortos não, né? Que eles iam ser presos, iam ser torturados. E ela mata os 5 filhos também. Essa é a história do Joseph Goebbels com a mulher dele, que a mulher dele tinha 5 filhos. E a história do Adolf Hitler, quando ele sabe que vai ser preso, ele tem a Gestapo, que é como se fosse a Casa Branca, ele tinha lá um local onde ele se escondia, e ele já estava a 500 metros, o pessoal já ia pegar ele mesmo, e 2 dias antes ele se casa com ela, olha que legal, ele se casa com a Eva 2 dias antes, porque ela era a mulher da vida dele, né? Pelo menos ela amava ele, e ficou com ele até o final, ele queria que ela fosse embora. Então ele dá um tiro e ela também toma cianureto, né? Ou seja, ela também se mata. E eles não são pegos, e dá tempo simplesmente dos soldados levarem ele até a uma rua da frente da onde que ele estava, e colocam fogo nele, para que ele não fosse pego. Então essa é a história de Adolf Hitler, né? Um pouco da história, gente. Porque eu teria, como eu disse, 4 dias aqui para contar do que foi o Holocausto, né? 8 milhões de judeus, 2 milhões de deficientes físicos e mentais. Naquela época, se a pessoa era deficiente, ele mandava matar. Também foram mortos qualquer pessoa que fosse contra ele. Quero lembrar que não tinha, né, como você levantar nenhum tipo de bandeira. Também eram mortos homossexuais, e muita gente que não tinha negros, né? Então, até que não tinha negros, né? Mas se tivesse, também era morto. Então foi assim uma matança geral. A gente nem sabe o quanto de pessoas que morreram no Holocausto. E tudo isso só mostra o quanto que nós temos que estar atentos a todos os Hitlers que aparecerem na nossa vida. Que a gente fique atento aos ditadores. A gente teve há pouco tempo aí um dos ministros que fez um discurso com o som de Wagner no final, e com um pedacinho do discurso. Lembra que eu disse que quem foi o maior marqueteiro da história foi o Joseph Goebbels, e lá tinha um pedaço do discurso que ele utilizou junto com o som de Wagner. Que é isso, gente? Então temos que nos rebelar. Então o Bolsonaro imediatamente acabou com ele, né? Mandou ele sair. E quanto mais a gente percebe esse tipo de coisa, mais nós temos que entender. Gente, muito obrigada. Eu vou começar agora uma série de lives, sexta-feira, meio-dia, falando sobre minimalismo.
terminamos a série. No YouTube tem todos os vídeos aqui, tudo que eu falei, do começo até o fim. Regina.Araújo, Mastermind Rio Capital. Obrigada pela audiência, acompanhe lá nossos vídeos